novo ano. Neste período, muita gente acaba enfrentando a síndrome do fim de ano ou popularmente conhecida como dezembrite. Uma certa tristeza e outros sentimentos relacionados por não estarem contentes com o que estabeleceram aí como meta ao longo deste ano. Sobre este assunto, a gente já recebe aqui no estúdio a psicóloga Deise Rosa. Deise, seja bem-vinda. Muito obrigada. Vim aqui num dia de Natal como hoje para falar com a gente melhor sobre essa realidade, né? Muita gente estabelece metas, faz planos, planeja aí alguns objetivos para atingir ao longo do ano. Alguns longos e Exatamente, difíceis. algo que é difícil de ser concretizado, né? E aí chega nesse fim de ano, hora de fazer um balanço de como foi 2023 e acaba muitas vezes se frustrando. Como é isso? Exatamente. Muitas pessoas percebem que as metas que foram colocadas foram muito intensas e as situações externas é que muitas vezes fazem com que a gente não consiga, né? Situações externas, muitas vezes, às vezes situações internas, como um dia inteiro de cansaço, eu preciso chegar em casa, fazer um monte de coisa, e aí eu percebo que não, que meu corpo não dá conta disso, né? A gente tem fatores que acontecem que a gente não tem controle, e nós temos muitas vezes situações que fazem a gente perder muito tempo no tempo que passa. E talvez agora, para uma meta de 2024, a gente reduzir o tempo perdido, por exemplo, nas redes sociais. Quem nunca deu aquela sentadinha, não, hoje eu vou chegar em casa, vou fazer isso, sentei, comecei a dar uma olhadinha ali e quando eu vi passou meia hora, 2 horas, 3 horas e quando eu vou ter que fazer as coisas eu já estou cansada, já é muito tarde. Então a gente acaba perdendo muito tempo no tempo que passa, né? E aí a gente acaba esquecendo de viver aquilo que a gente realmente dá conta, né? Então, quanto tempo nós estamos perdendo no nosso dia? Nesse momento, por exemplo, às vezes porque estamos pensando lá no amanhã, né? Então, às vezes eu fico frustrado com ontem, fico planejando coisas para o amanhã e eu não fico aqui, no agora, nesse momento. Então, nesse dia como hoje, né? Então, eu já estou pensando o que eu vou fazer com o resto da comida que ficou. Calma. Vamos olhar para agora, até para você poder realmente programar uma meta para o próximo ano que seja uma meta que você consiga atingir, lembrando que você não está sozinho nesse universo, né? Então, que às vezes a gente fica doente fisicamente, às vezes tem problemas do trabalho para resolver, às vezes acontecem coisas que demandam aí mudar a rota. Então, até isso... toda a programação, né, sujeitos aí a alterações, é possível acontecer? Porque aí a gente diminui também essa frustração. E tem muita coisa que acaba não sendo de respeito de cada um de nós, né? Às vezes a gente estabelece como metas, por exemplo, uma melhoria na carreira, por exemplo, né? Mas se eu trabalho dentro de uma empresa, eu tenho um chefe, eu preciso que esse chefe, né, entenda que eu estou trabalhando, que eu estou me esforçando, que eu estou me dedicando para conseguir alcançar isso. Então, como lidar, né, com situações? Lógico, quando diz respeito a cada um de nós, tudo bem, existe essa própria cobrança, mas muitas vezes existe uma cobrança que você não consegue resolver aquilo. E assim, cuidado com os seus comparativos, porque é isso que acaba nesse mês de dezembro frustrando tantas pessoas, né? Porque aí eu começo a olhar as festas de Natal das pessoas, ai, quanta família linda, né? Elas podem até ser lindas, mas será que elas não têm problemas? Às vezes a foto não aparece, né? O mau humor daquela tia, o mal-estar do outro, enfim. Mas o outro foi viajar e eu não. O outro fez tal coisa e eu não. E a gente é acostumado a fazer comparações com quem está além. E quem tem menos? Né? O quanto às vezes eu sou referência para outras pessoas e eu nem percebo isso, porque parece que está sempre faltando algo. A gente tem essa coisa de fazer esses movimentos de comparações, de não dar conta, e eu não consigo realmente absorver aquilo que faz parte do meu existir, aquilo que eu dou conta, aquilo que é meu, aquilo que eu consigo. Então, assim, o que é felicidade? Né? Então, por isso que esse dezembrite aí que a gente fala, essa deprê de dezembro, de ai meu Deus, o que a gente faz agora? É importante essa reflexão. Eu acho que vale a pena você pensar. Eu não consegui executar todas as minhas tarefas. Por quê? Porque eu tive preguiça, porque eu não me organizei, porque outras situações aconteceram, enfim, né? Então, antes de ficar só se penalizando por que você não fez, o que foi que aconteceu no meio do caminho que você não fez? O que é responsabilidade sua? Porque às vezes a gente também adora jogar no outro, né? Também eu não fiz porque meus filhos não deixaram. Eu não fiz porque o marido sei lá o quê. Eu não fiz porque o chefe não sei o quê. O que é teu
e o que é do outro. Então, um balanço para o ano que vem, né, que assim, onde eu dei conta e onde eu não dei conta, onde teve fatores externos. E aí, a partir disso, começar a se programar realmente para aquilo que eu acho que eu vou conseguir dar conta, sem uma coisa mega gigante, né? Não, para o próximo ano eu vou emagrecer 20 quilos. Vamos começar com 1, 2? Né? Eu vou correr uma maratona. Vamos começar dando a volta na quadra? Né? Então, assim, porque às vezes é isso, eu fico com metas, mas é que o fulano consegue. Mas quais são as condições do fulano? O que ele abriu mão? O que você não pode abrir mão nesse momento? Né? Então, cada história tem as suas dores, suas alegrias, suas soluções, enfim. Então, quando a gente para de ficar olhando um pouco para o outro, e olhar realmente para as minhas responsabilidades e para os meus sucessos, para os meus fracassos, para as minhas frustrações, aí esse autoconhecimento faz com que eu comece a evoluir. E quando a gente fala de dezembro propriamente dito, ele é um mês associado a fim de ciclos, né? Você tem aí um ano letivo, por exemplo, que se encerra, tem o próprio ano aí que está terminando, às vezes você está terminando um estágio nesse sentido, é alguma coisa relacionada à área do trabalho. Só que tem gente que não consegue lidar muito bem com essa questão de fim de ciclo. Aí bate esse desânimo, essa tristeza. Mas você sabe que esse fim de ciclo, e os rituais que tem, né? Então, a própria virada do ano, que é um ritual, porque ele é um dia como outro que vai passar para o próximo dia. Mas a gente faz esse ritual, a gente tem para realmente fazer esse fechamento. Algumas pessoas têm mais dificuldade mesmo com o fechamento de ciclos. E principalmente porque nós humanos gostamos de ter controle. Então, enquanto eu estou tendo controle aqui, tá bom. Né? Então, eu estou controlando aqui está certo. Aqui. Então, para que mudar? Para que mudar de professora do meu filho se agora ele adaptou? Então, eu vou começar tudo de novo. Ai, meu Deus. Então, a gente gostaria de ter esse controle, né? Mas, até pegando esse exemplo do filho, essa adaptação numa nova escola, numa nova sala de aula, uma nova professora, vai fazer com que esta criança desenvolva habilidades. Que se ele tivesse sempre igual, não ia desenvolver. Se eu vou mudar de emprego, se eu vou me formar, por exemplo, né, numa faculdade, como a gente tem agora, começa a época de formatura, é um novo período, eu vou dar conta, eu vou saber trabalhar, eu vou conseguir fazer as coisas sem um professor. Então, é dolorido. Crescer dói, mudar dói, mas não mudar dói mais ainda. E tem alguns, vamos dizer assim, alguns sintomas, né? Algo que a gente pode ver na prática, que a gente de fato está não conseguindo lidar com esse fim de ciclo, com esse fim de ano, enfim, é a questão de ansiedade, angústia nesse sentido. O que eu, às vezes, estou acompanhando o balanço geral e eu estou sentindo um sentimento como esse, por exemplo, né? Qual que é a dica, qual que é a orientação nesse sentido para perceber que você está enfrentando uma síndrome aí de fim de ano? O que acontece? A ansiedade é algo natural do ser humano. E todas as vezes que a gente perde o controle de algo, é natural que essa ansiedade ela se eleve. Quando que ela deixa de ser algo natural e passa a ser algo mais problemático a ponto de eu precisar muitas vezes de medicamento ou coisa parecida? Quando começa a atrapalhar a minha vida pessoal, profissional e afetiva. Então, como você falou, eu estou aqui apresentando o programa e aí eu começo a me sentir muito mal, eu começo a respirar, calma, eu fico trabalhando comigo e as coisas vão se acalmando. Ok. Está dentro do processo, né? Então, é um programa, sei lá, você tem um entrevistado diferente, você tem uma pauta nova que você vai falar. Então, tudo aquilo que é novo gera um pouco de ansiedade. Isso e é bom, tá? Até porque se a gente não tem essa ansiedade, a gente acaba se acomodando muitas vezes. Então, ela tem um movimento agradável para isso, sabe? Porém, eu estou aqui. Já começa a me dar um suador, começa a me dar um mal-estar. Eu não consigo mais ler o que eu tenho que falar o que eu tenho que fazer. Não consigo mais conduzir. No outro dia eu já não quero mais vir trabalhar. Já não consigo sair da cama, não consigo me relacionar com as pessoas. Estou nos lugares, só consigo pensar em X situação, não consigo focar no que as pessoas estão falando. As minhas relações, elas começam a ficar afastadas. Eu começo a ter movimentos muito diferentes. Opa! Está saindo do padrão, aí talvez é hora de buscar ajuda. Né? A gente tem hoje, tem a psiquiatria, que tem toda uma questão de medicamentos para a questão de ansiedade, mas os remédios eles ajudam e muito, mas é também importante buscar assim, quais foram os gatilhos? Então, nesse exemplo que a gente estava falando, eu estou aqui, vou apresentar, mas foi um entrevistado novo, sei lá, que é da área política e que eu tenho um pouco de ressalva. Então,
Pera, esse foi o gatilho. Ah, não, é uma pessoa que eu acho que é muita autoridade para mim, ou é um colega que eu estou me comparando. Então, qual será que foi o gatilho? Então, a gente cria hipóteses de gatilhos para aquilo, para começar a entender da onde vem, né? E é para isso que muitas vezes o processo terapêutico ajuda bastante, né? E como que a gente pode se preparar para iniciar um novo ciclo, né? Eu já estou com dificuldade para encerrar um e para começar outro. O que fazer? Só vai. Só deixa acontecer, né? Esteja no hoje, esteja no agora, esteja nas relações, faça as suas trocas, fale o que você sente, manifeste. Não consigo falar. Escreva, né? Escrever é um processo terapêutico muito bom. A gente antigamente tinha coisa do diário, do caderno de confidências, essas coisas assim, e é uma pena que a gente abandona isso. Porque quanto mais eu escrevo, quanto mais eu manifesto, eu tiro daqui de dentro, mais o meu cérebro consegue entender que eu preciso trabalhar essas minhas questões e as minhas dificuldades. Então, quais estão sendo essas dificuldades? Por que eu estou com dificuldade desse novo ciclo? Né? Eu estou com dificuldade porque eu vou perder alguma rede de apoio? Eu estou com dificuldade porque algo, sei lá, eu estou pensando que vai ser algo ruim, ou porque eu estou com medo. Quais são as emoções que estão envolvidas? Então, o olhar para dentro, ele é fundamental para que eu esteja bem aqui fora. E é claro que, né, muitas coisas que você não conseguiu cumprir, né, ao longo do ano, você pode voltar a listar, vai fazendo, né? Vamos lá, nunca é tarde, né? Então, eu sempre falo assim, se tem vida, tem jeito. Então, você ainda respira, você tem vida. Aliás, a respiração é o grande segredo de tudo. Porque até quando você começa a falar de ansiedade, o que acontece? A gente começa a entrar num processo de hiperventilação. Eu começo, para tudo. Puxa, solta, entra em contato, vai fazendo isso devagar, até o seu cérebro entendendo que está ficando tudo bem, para que as coisas vão se acalmando. Então, esse movimento de vai como dá, vai fazendo como acontece, mas fale também daquilo que você está sentindo, né? Eu tenho que ir na casa do fulano, não gosto muito, mas eu preciso, vamos lá, eu sou adulta. Então, às vezes a gente tem que fazer brigas, eu e eu, né? Eu sou adulta, eu preciso enfrentar isso, eu tenho que resolver esse problema, né? E em relação aos problemas, eu gosto sempre de perguntar assim, daqui 5 anos, esse problema que eu estou passando hoje é algo que realmente vai fazer diferença? Então, eu vou perder sono com isso. Daqui 5 anos eu nem vou lembrar que isso existe. Então vamos lá, vamos enfrentar do jeito que dá, entende? Porque senão a gente fica dando muita ênfase a coisas muito pequenas. Que é isso que eu vejo muitas vezes no consultório, assim, a gente se pega em coisinhas muito pequenas e assim, não vai dar por causa de... E assim, será? Né? E será que daqui 5 anos isso é tão importante? Daqui 10 anos isso é tão importante? Não é. Então eu estou dando importância demais. Acaba hipervalorizando, né? Eu hipervalorizo realmente, às vezes, um problema que nem precisava ser tanto assim. Deise, muito obrigado. Acho que você contribuiu muito com quem está em casa e às vezes está passando por uma situação como essa, né? Tendo que lidar muitas vezes, né, nessa época de fim de ano. Tive que passar o Natal com aquela pessoa que eu não gosto, que é da minha família. Agora vou ter que passar o Ano Novo também. Vou ter que, né, visitar outro parente e assim vai. Agradeço você por participar aqui com a gente, trazer essas dicas para quem está enfrentando essa síndrome aí do fim de ano. Muito obrigado, um Feliz Natal para você e para toda a sua família. Eu que agradeço, para todo mundo. E assim, sempre lembrando, sabe? Eu vou ter que passar com pessoas que eu não gosto muito. Quais são as dores dessa pessoa? Mude o olhar sobre ela. Quando você olha o tio bêbado, o fulano de tal, a tia chata, que dores eles carregam? E aí, quando a gente muda o olhar, fica tão mais leve estar junto comigo. Você entende que é do outro, não é meu. Então, a vida vai, só vai. Obrigado, Deise Rosa, participando aqui com a gente, trazendo dicas aí para você que está acompanhando o nosso Balanço Geral. Muito obrigado. E você sabia que